Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente trazer aí as informações do Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o São Paulo hoje às 18h30 na Arena Barueri. E o Abel Ferreira vai com força máxima para o clássico. Vamos trazer o jornalista com as últimas informações, vamos trazer as prováveis escalações das equipes, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com as prováveis escalações das equipes. Futebol dos Estados Unidos, o Palmeiras busca se recuperar no clássico contra o São Paulo. E o Choque Rei traz boas memórias aos jogadores do Alviverde. O Nivaldo de Silo traz as informações. O Palmeiras treinou nesta sexta-feira na academia de futebol na zona oeste da capital paulista, se preparando para o clássico contra o São Paulo, que vai acontecer neste sábado em Barueri. Depois de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu uma goleada na última rodada para o Novo Horizontino, 4-0. Foi a pior derrota na era Abel Ferreira. Até por isso, o Palmeiras deve usar força máxima de todos os jogadores que o técnico português tiver à disposição. Andréas Pereira e Vitor Roque, que estavam no departamento médico, treinaram mais uma vez durante todo o tempo nesta sexta-feira e ficam à disposição do treinador. E quem falou depois do treino foi o paraguaio Ramon Sosa. Falou de esquecer o que aconteceu em Novo Horizonte para pensar nesse clássico no Choque Rei deste sábado. El partido anterior creo que fue un partido difícil, se perdió, pero bueno, el fútbol puede pasar. Ahora, obviamente, nosotros ya estamos pensando en el partido del Clásico contra San Paulo y bueno, sabemos que va a ser un partido muy importante y la verdad que nos estamos preparando bien y bueno, lo vamos a dejar todo dentro de la cancha y vamos a ganar. O Palmeiras não perde para o São Paulo nesse Choque Rei há 9 jogos. São 4 empates e 5 vitórias. A última delas, muita polêmica, aconteceu no Morumbi, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O São Paulo chegou a abrir 2-0 e reclamou muito da não marcação de um pênalti do Alan em cima do Tapia. Pênalti que não foi marcado pelo árbitro Ramon Abate Abel. O Ramon Sosa foi o autor do gol da virada, dos 3-2 do time do Palmeiras. Uma data muito especial, um jogo muito especial para ele, e o paraguaio relembrou depois do treino desta sexta-feira. Claro que sí, el partido contra San Paulo cuando ganamos fue un partido muy especial para mí porque fue mi primer clásico contra San Paulo, así que nada, estaba muy contento. Agora mais um Choque Rei. Vai ser neste sábado às 18h30 na Arena Barueri, na Grande São Paulo. 5ª rodada do Campeonato Paulista. Prováveis Palmeiras e São Paulo agora na tela para você. O Abel Ferreira deve colocar em campo Kelvin, Gustavo Gomes, Carlos Miguel, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez. Meio campo, Larson ou Luiz Pacheco, Marlon Freitas. E um pouco mais à frente, o Alan com Andréas Pereira ou Maurício. E a dupla Flaco Roque. É isso? Você acha que ele vai de Larson ou Luiz Pacheco? Eu acho que ele vai de Larson, porque vem jogando mais vezes o Larson, apesar de eu achar o Luiz Pacheco um grande jogador e um futuro também desse time do Palmeiras. Agora já repara, é o Palmeiras praticamente titular, né? Então. Por quê? Porque o Palmeiras está pressionado. Essa é a grande realidade, Isa. O Palmeiras está muito pressionado por ter tomado 4-0. Mas o Palmeiras, em relação aos seus rivais, é o time que tem ali a condição mais fácil de se classificar, isso é verdade, mas quando você toma um 4-0, você tem que dar resposta no jogo seguinte. E o jogo seguinte é contra um rival que está mal e você tem a condição de afundar ainda mais o rival. Então é uma pressão danada, por isso que o Abel Ferreira deve ir com força máxima para o jogo de amanhã. É isso, revendo aí algumas coisas. E o provável time do Crespo deve ter Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Frank e Wendel, meio campo, Bobadilha ou Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho e lá na frente Ferreira, Luciano e Tapia ou Caleri. Eu acho que ele vai de Bobadilha porque o Pablo Maia fez um jogo bem mais ou menos na derrota do São Paulo.
Exatamente. E ali na mudança também na lateral, né? O Cédric, que foi muito mal, já não tá. Quem joga melhor que o Cédric, mesmo sendo um garoto. Não precisa de muito também, né? Porque o Cédric é até um jogador que marca, mas não sabe sair para o jogo. Tem um passe curto muito ruim, um passe longo pior ainda. É um jogador que não deu certo no futebol brasileiro. E Tapia ou Caleri, tem que ser o Caleri. O Caleri fez 2 gols, está com a confiança lá no alto, então não tem que inventar muito. Agora, e o Lucas Moura? Ah, gente, não dá, né? Não vai jogar porque é sintético. Bom, mas aí quando for enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas, não vai jogar. Quando enfrentar o Botafogo no Rio, não vai jogar. Quando enfrentar o Atlético Paranaense no Paraná, não vai jogar. Quando pegar o Palmeiras no Aliança, também não joga. Então ele não vai jogar em jogos importantes, o Lucas Moura. Ah, mas é sintético, vamos preservar o jogador. Faz quanto tempo que o Lucas está preservado? É momento de preservar alguém? É o momento de preservar o São Paulo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento do campeonato estadual, faltando 4 rodadas e 2 clássicos dessas 4 rodadas? Eu não sei, viu, Isa? Eu acho que não era o momento de poupar o Lucas Moura, não. Tinha que ir para o jogo, tinha que ir para a guerra. Vai ser um jogo de guerra. Esse jogo de amanhã, dentro de campo, a gente espera, né? Uma guerra saudável ali, uma disputa, 2 times lutando pelos 3 pontos, que vai ser fundamental ali para as 2 equipes. Esse meio-campo do São Paulo dá um pouco mais de confiança. Gostei do Marcos Antônio desde a temporada passada. O melhor jogador, né? Gostei desses primeiros jogos do Danielzinho. Acho que vai dar uma outra cara para esse São Paulo depois de alguns acidentes nesse começo de Paulistão. O Marcos Antônio foi o melhor jogador do São Paulo na última temporada. Também com o Luciano colaborando muitas vezes o São Paulo, salvando o São Paulo. Danielzinho, que temporada espetacular que ele fez no Mirassol. No São Paulo ainda está entrosando, pode jogar mais, mas é um baita de um jogador. E eu acho que esse meio-campo do São Paulo talvez é o que o Crespo tem de mais confiável nesse momento, né? E eu espero que amanhã seja um grande jogo das 2 equipes. Essa é a grande expectativa. Palmeiras um pouco favorito, certo? Um pouco não sei, mas quer favorito. dizer, eu ia falar mais do que um pouco. Eu acho o Palmeiras 70-30, vai, 65-35, talvez. O time do Palmeiras é melhor do que o time do São Paulo. O clássico, às vezes, iguala as forças, né? Mas é que o São Paulo não vem jogando bem, né? O São Paulo vem tropeçando. Tropeçou contra a Portuguesa, tropeçou contra o Mirassol, contra o Corinthians. Foi daquele jeito o jogo, né? Com um gol no final. Então, hoje o time do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, apesar dos 4-0 e essa pressão. E o Palmeiras é o favorito porque também vai estar jogando na sua casa, que não é a sua casa, né? O estádio da Leila hoje, que é a Arena Barueri, e sem torcida do São Paulo. Então, o São Paulo, na minha opinião, ali o Palmeiras é favorito para o jogo. De qualquer forma, depois, vencendo ou perdendo, após o jogo, o Abel vai reclamar pelo elenco, até pela saída também do Facundo Torres. Como ele falou, eu perdi 3, por enquanto. Agora saiu o 4, né, que foi o Facundo, e ganhei só um, Marlon Freitas. Então vai ter reclamação do Abel. Com justiça? Eu acho que é claro que ele vai sempre pedir peças e é importante também essa reposição. Mas, gente, o Palmeiras tem elenco para jogar mais. O Abel precisa ser cobrado. Foi essa promessa, não foi, Felipe? Que esse time ainda não tinha casca e que ia evoluir nas próximas 2 temporadas. Sim, a promessa foi essa. E de que, jogadores jovens que chegaram e tal. O Vitor Roque é jovem, mas o cara já passou pelo Barcelona, já foi no Betis na Espanha, voltou agora para o futebol brasileiro. O Flaco Lopes é um jovem que é toda hora convocado para a seleção argentina. O Alan é uma revelação que já está há 2 anos fazendo grandes participações do Palmeiras. O Andreas Pereira não é um jovem jogador, é um jogador rodado, experiente. São jogadores que precisam render mais. E o Abel Ferreira precisa tirar mais desse elenco. Esse elenco do Palmeiras é um bom elenco, mesmo se não vier nenhuma peça de reposição para o Facundo, para o Micael que saiu, para o Aníbal Moreno que saiu. Para o Palmeiras jogar mais. E o Abel, desde o ano retrasado, que não consegue tirar o máximo que esse elenco pode entregar. E agora tem o ponto de interrogação em relação ao Rafael Veiga. Se ele fica ou não, se ele vai para o América do México ou não. É mais um jogador campeão que pode sair do Palmeiras. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí as prováveis escalações tanto do Palmeiras como do São Paulo, para o clássico de hoje. Deixa eu aumentar a tela aqui
Palmeiras tem Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo, com Kelvin na lateral direita e o Piquerez na esquerda. Aí tem ali o Marlon Freitas, Larson ou Luiz Pacheco, Andrés Pereira ou Maurício e o Alan. Na frente, Flaco Lopes e o Vitor Roque. São Paulo, Rafael, Arboleda e Alan Franco. Na lateral direita, o Mike. Na esquerda, o Wendel. Primeiro volante, Bobadilha ou Pablo Maia, com Marcos Antônio e Danielzinho. Na frente, Ferreirinha, Luciano e o Tapia ou Caleri. É a provável escalação do São Paulo aí para o clássico de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.